Vocês acharam que não ia ter vídeo hoje, né? Tô sabendo que vocês pensaram que não ia ter vídeo hoje. Porém, todavia, de fato, como essa semana eu postei apenas um videozinho na segunda-feira e passei a semana aí no batidão, na correria, muitos projetos, muitas coisas muito loucas que eu não posso falar nesse momento para vocês, eu não podia deixar de passar aqui nesse domingão e finalizarmos o final de semana, iniciarmos a semana com algumas historinhas, alguns causos, alguns relatos interessantes. E hoje vai ser um programa mais largado, você que já não gosta da introdução longa, já pula um capítulo aqui, avança, faz o que você quiser, mas é isso, hoje eu tô meio... Vou falar do jeito que dá para falar aqui e é isso, hoje é um programa livre, leve e solto aqui do Sem Tempo, como eu não faço há bastante tempo. E bom, como nas próximas semanas, nos próximos dias, eu vou vir com uma enxurrada de vídeos sobre folclore, cada vídeo dedicado a uma lenda diferente, dedicado a um mito diferente, muitos relatos, causos e tudo mais focados nas histórias do interior, da roça, e também tem vídeos de lendas urbanas também que compõem o nosso folclore tradicional. Hoje eu quis fazer algo diferente e eu quis vir aqui e falar um pouquinho para vocês de um dos outros assuntos que eu gosto muito, que também faz parte do Sem Tempo, que tem sim bons relatos, que tem sim coisas muito interessantes para contar para vocês e falar especificamente de mensagens que chegaram, né? Foi um comentário aqui, uma mensagem ali, Instagram, e-mail e tudo mais, lá no começo do canal, e eu separei para contar aqui para vocês relatos ufológicos deliciosos. Assim, situações, vou falar fascinantes, para não usar outras palavras que ou extrapolem ou diminuem o tão interessantes são essas histórias que eu vou contar para vocês. Uma das histórias é uma pessoa que simplesmente saiu da Europa e veio parar no Brasil e não sabe como. Outra das histórias é uma pessoa que durante muito tempo trabalhou em uma fazenda que simplesmente tinha alguma atividade esquisita que acontecia às vezes no milharal dessa fazenda. E durante muito tempo ninguém entendeu e certa vez apareceu simplesmente uma casa de pedra construída no meio desse milharal, somando-se com os fatos dessas coisas estranhas do milharal aí. E milharal, vocês estão ligados, o negócio é sinistro. E a última história que eu vou contar para vocês é clássico do clássico do clássico. Tem uns outros relatos que são bem parecidos aqui no canal, de você encontrar com algo sinistro na porteira da fazenda, na porteira do sítio ali, do rancho, e não entender direito o que está acontecendo não. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dá uma moral para esse canal. Você que está sempre vindo assistir os vídeos aqui, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo esses vídeos aqui e não está se inscrevendo. Seja porque assiste na TV é mais difícil, ou porque acha que está inscrito e não está inscrito. Dá essa moral, por favor. Temos aí uma meta fortíssima de chegarmos ainda esse mês nos 15 mil inscritos aqui no Sem Tempo, e se chegar nos 15 mil inscritos eu vou antecipar um vídeo especial que eu estou preparando para vocês, de uma exploração muito interessante que eu fiz aí nos últimos dias, e ajuda o canal a crescer, né, pô? Hype esse vídeo, porque você hypando o vídeo, o YouTube entende que é interessante e manda para mais pessoas. Hypa mesmo, me ajuda. Se você assistiu esse vídeo na estreia, volta aqui depois, assiste um trechinho bom dele, dá umas avançadinhas, sei lá, e hypa ele depois, porque na estreia não dá, mas depois dá pra hypar ele. Deixa nos comentários as suas sugestões, deixa lá nos comentários se já aconteceu algo ufológico com vocês, com alguém que vocês conhecem, alguma situação assim ou assado. Eu sei que ufologia não é o assunto mais amado pelos inscritos aqui do Sem Tempo, né? A galera que gosta mesmo dos causos da roça, do folclore, mas eu sei que tem uma galerinha que gosta da ufologia aqui, que tá sempre acompanhando o canal, então dá essa moral para mostrar que vocês também dão por aqui, tá? Considere ser um membro, aquele apoio extra, né? Aquele reforço na colaboração que vocês já me dão aqui, curtindo, hypando e comentando. Mas se você quiser dar uma ajudinha significativa ali, que pode ser só um pouquinho, né? Só um cafezinho, mas que para mim faz uma puta de uma diferença. Você vai ter acesso a conteúdo extra, você vai ter acesso a um grupo, que é o Conselho, né? A área secreta aqui do Sem Tempo, onde eu tenho
conversas diárias ali com o pessoal tem muito acesso, troca ideia com todo mundo ali pelo Telegram, e é legal pra caramba, um pessoal assim, nota 1000. Falei pra caralho, eu sei que a galera que já não curte as introduções longas, que não curte o bate-papo aqui, já deve ter pulado. A galera que ficou é a galera nota 1000 aí também, que gosta, eu falando um monte de abobrinha aqui. Mas agora sim, agora bora pros relatos. Lá no comecinho do Sem Tempo, assim, quando eu fui na Jucacine, eu acho que eu tinha uns 1000 e pouquinho inscritos ainda, sabe? Pouquinha coisa mesmo, assim. E depois o canal deu um leve boom, assim, de eu ter participado lá do primeiro podcast que a Ju tinha. Uma das pessoas que passou a acompanhar meu canal, que hoje, infelizmente, eu fui olhar lá e o perfil dele está desativado. Eu imagino que o nome dele seja Francisco, algo do tipo, porque o nickname dele lá, o username dele lá, era um bagulho meio maluco, Chico. 24 sei lá o que lá, Chico. Então, Chico para mim é Francisco. Se não for e você ainda acompanhar o canal aqui, for algum outro nome e você falar essa história é minha, se manifesta aí nos comentários ou me manda uma mensagem que vai ser um prazer aí trocar uma ideia com você novamente. Mas ele veio, depois que eu participei lá do podcast da Jucacine, e comentou, né, num dos vídeos que eu tinha feito lá, sabe, maluquices de reportagens de ufologia e tudo mais que eu tinha postado, ele falou, cara, eu tenho uma história de quando eu era mais novo, isso aí final dos anos 70, início dos anos 80, e eu ainda morava no sítio com os meus pais, eu era molecão, e aconteceu um negócio assim surreal. Surreal. Aí foi desenrolando a conversa, ele explicou, né? Primeiro, ele explicou bem certinho assim, para não parecer história de maluco mesmo. Ele falou, olha, morava numa família muito simples, muito humilde, mas a gente tinha algumas terras, meu pai tinha um sítio que ele tinha herdado ali do avô e do tio dele, ele era o único herdeiro ali, tanto do meu avô quanto desse tio-avô dele, então juntou os sítios e dava ali uns 4 ou 5 alqueires numa cidadezinha aqui, próxima ali, divisa de São Paulo e Minas Gerais, sul Minas, né? Mais ou menos isso, tá? Que como eu não tenho autorização dele, eu também não vou sair falando detalhezinho por detalhezinho pra vocês, né? Não pode dar ruim. Mas aí ele falou, né, que, pô, cresci lá nesse sítio, era um sítio assim legal e tudo mais, com muito suor, eu, meu pai, os meus irmãos e mais uns funcionários que meu pai ao longo do tempo foi tendo, a gente se virava. Em um determinado dia, meu pai e minha mãe, mesmo sendo pessoas muito simples, muito humildes, que tudo ali era controladinho, ajudavam todo mundo. Em um determinado dia apareceu uma pessoa lá precisando de ajuda, sabe? Uma pessoa meio desorientada, uma pessoa que estava aparentemente em situação de rua, né? Só que a gente está falando de sítio, ainda é pior ainda, né? Numa situação que o cara tá abandonado numa estrada aí, sei lá eu onde, sabe? E aí era um homem com boa aparência, segundo ele, forte, grande, loiro, uma aparência assim que chamava um pouco a atenção, que destoava um pouco ali da aparência mais típica ali da região, né? Que eram pessoas mais morenas, pessoas um pouco mais baixas, assim, um pouco mais magras, enfim, e o homem era um homem grandão, loirão, assim, ele falou que parecia realmente um viking mesmo, assim, grandão, assim, né? E aí essa pessoa desorientada, andando ali por perto ali do sítio da família dele, os pais decidiram ajudar. E foram lá, deram comida, água, tentaram se comunicar com a pessoa, e aí vem o primeiro detalhe. A pessoa não falava português, ele falou, não falava o nosso idioma. Falava alguma coisa que tinha alguns momentos que pareciam inglês, que a gente conhecia por causa de filme. Então ele falava uma coisa meio you, hi, sabe? Uns negócios meio assim, mas também não dava para entender, ninguém ali falava inglês. Mas parecia em alguns momentos inglês porque a gente escutava rádio e tinha um trechinho de notícia, ou via um filme, alguma coisa assim, tinha um pedacinho ali que a gente sabia que era uma pessoa falando inglês. Mas não era bem inglês, então isso também dificultou mais ainda, né? E final dos anos 70 ali, sem uma tecnologia, sem acesso, sem pessoas com conhecimento, foi super difícil. Mas o que acontecia é que a gente se comunicava do jeito que dava com ele. Os meus pais confiaram muito naquela pessoa, viram que ele não aparentava ser um bandido, uma pessoa com algum tipo de problema ou transtorno, era só mesmo uma pessoa muito desorientada, que não estava entendendo nada que estava acontecendo com ela e que parecia que tinha sido jogada de um caminhão ladeira abaixo. Tava tudo estrupiado mesmo assim, ele falou. Os pais dele levaram ele para o sítio, pediram ajuda lá de um pessoal que trabalhava com eles, né? Que morava também nesse sítio numa colônia,
colocaram ele numa casinha mais afastada, mais adequada, né? Porque nunca se sabe e tal. Ficaram de olho nele até, enfim. Pediram ajuda ali pro médico da região ali, que passava ali nos sítios, dando uma olhada nas crianças, dando uma olhada nos mais velhos, aquele tipo de assistência social, né? Um médico meio que público ali, que passava de vez em quando de sítio em sítio, conferindo o pessoal, dando vacina e tal. Esse médico realmente identificou que ele era estrangeiro e realmente identificou que ele não era americano, norte-americano, né? Que ele era um idioma muito diferente, provavelmente do leste europeu. Só isso que dava para entender ali. Provavelmente era uma pessoa que falava russo, que falava algum idioma meio que escocês, nórdico, alguma coisa assim, pelo mais ou menos o que o médico compreendeu ali de sotaque, de referência e do que o médico também conhecia. É algo do leste europeu ali, é algo europeu. E ficou isso, né? E com o passar do tempo, essa pessoa foi ficando bem, né? Foi melhorando, foi se capacitando, passou até a trabalhar no sítio ali. Ele entendeu que estavam ajudando ele passou a querer ajudar e ficou trabalhando algumas semanas, alguns meses com a família do Francisco, que comentou aqui no canal. E aí passou-se um tempo, a comunicação, ele aprendeu uma coisinha ou outra em português, mas era muito difícil para ele, mas a comunicação era basicamente em mímica, e ele apontava as coisas, apontava para lá, apontava para cá, explicava, e foi se passando o tempo, ele foi se aculturando, normalizando ali, entendendo mais ou menos assim, chegou a falar melhor, conheceu uma pessoa, uma mulher que morava ali pela região e até fez família com ela, se juntou e teve um filho, pelo que o Francisco falou. E nesse momento aí as pessoas já conseguiam entender mais ou menos o que ele falava, se viravam ali com ele, né? E o que ele falou? Que um dia ele estava lá, sei lá onde, do leste europeu, trabalhando, bonitinho, igual aqui, só que zona rural de lá, e alguma coisa assustou os animais ali da propriedade que ele estava trabalhando, prestando serviços, né? Ele foi, desligou o tratorzinho, a máquina que ele estava trabalhando, era um final de tarde, era até para os bichos já estarem presos e tudo mais, mas ele se preocupou, e ele foi ver o que estava acontecendo com esses bichos, né? E quando ele chegou lá, a única coisa que ele se lembra é de ver um clarão muito forte no céu, como se tivesse ficado muito claro, do nada, em cima da cabeça dele assim, e ele acordou algumas semanas depois aqui no Brasil, no interior aqui de São Paulo e Minas Gerais, aqui na divisa aqui. Simplesmente isso. Era tudo que ele sabia dizer. Tudo que ele sabia dizer. Tava lá e depois acordei, depois de umas semanas aqui, e uma janela da vida ele não se lembrava. Ele não se lembrava. Ele olhou para o céu, viu o clarão, depois de algumas semanas acordou aqui no Brasil. Ele passou mais alguns meses lá na região, lá onde Francisco morava, como eu falei, chegou a casar, ter um filhinho, juntou uma grana e voltou para a Europa e depois ninguém nunca mais ficou sabendo desse cara. E não são tão assim incomuns histórias de pessoas que são abduzidas e jogadas em outros lugares, tá? Só comentando com vocês porque recentemente eu tive lá no LendaCast, eu contei uma história assim, o Daniel contou a história assim, e o Luciano, né, o Luciano Milice do Sete Além, também contou a história assim. Então, vou procurar saber mais de pessoas que passaram por essas abduções, esses processos malucos de estar num lugar e aparecer em outro, tá? Beleza, segundo relato para contar para vocês. Esse outro senhor que acompanhava o canal aqui, e ele passou a acompanhar, acho que talvez a primeira vez que eu fui no Muita Brisa, ou talvez a primeira vez que eu fui no LendaCast e tudo mais. É uma pessoa que nunca mais mandou comentário, eu não sei se ele ainda acompanha aqui, o nome dele é Antônio. Enfim, mas é bem interessante as mensagens que ele me mandou, os comentários que ele me mandou, porque tem certas coisas parecidas com esse primeiro, e é clássico do clássico de filme de ufologia que eu vou contar para vocês aqui, do tal dos desenhos lá em milharal e tudo mais. A primeira mensagem que o Antônio comentou comigo, também num vídeo de fazenda, de assombração de fazenda, que ele contou, ele falou que ele trabalhou num lugar, e ele trabalhava para um fazendeiro muito rico, que tinha fazenda no Mato Grosso do Sul, e que tinha fazenda no Tocantins, e que tinha fazenda no Paraná. E aí, o que acontecia? Quando estava em período de safra no Paraná, ele estava trabalhando lá no Paraná. Quando estava em período de safra Mato Grosso do Sul, ele ia para o Mato Grosso do Sul. E, ocasionalmente, ele ia para Tocantins, mas geralmente ele ficava alguns meses no Mato Grosso do Sul, outros meses no Paraná,
trabalhando assim em tipos de lavouras diferentes. E aí ele contou que numa dessas vezes que ele foi trabalhar no Paraná, o pessoal estava reportando ali coisas estranhas e estava falando pro pessoal que virava a noite ali no trator, virava a noite ali no maquinário ali, mexendo com cana, mexendo com outras coisas assim, para tomar um pouco de cuidado, porque pessoas viram movimentos estranhos ali no meio da lavoura, ali no meio do canavial. Pessoas reportaram que viram olhos, outras pessoas reportaram que viram uns bichos magros, altos, que pareciam gente, mas que tinha as pernas muito compridas, os braços muito compridos, correndo, e ninguém entendeu que bicho era, ou se era gente ou não era. E reportaram que tinham pessoas vandalizando ali, no sentido de destruindo alguns pedaços onde tinha o canavial ali, sabe? Quebrando as coisas ali, o milharal também, sabe? Tipo, esse tipo de situação, né? Então, essa bagunça assim de tipo, as pessoas reportavam que às vezes estavam trabalhando e viam, se sentiam observadas, e vezes ou outra viam os olhinhos ali no meio da lavoura ali, seja soja, milho, cana, que ele falou que ele trabalhou com tudo, né? E no milharal e também na cana, que era um mato mais alto, às vezes apareciam os famosos círculos lá, né? Aqueles desenhos lá, aqueles negócios assim que, enfim, essa bagunça aí que vocês sabem. E certo dia ele estava virando a noite ali, trabalhando no milharal, nessa fazenda do Paraná. E ele falou que o pessoal começou a reportar ali pelo radinho, começou a falar, avisar que, ó, tem movimento estranho aqui para tal lado, ó, tem movimento esquisito, ó, enfim. E tudo de estranho que ele tinha visto até então, eram algumas noites no dia anterior, e naquele dia, uns clarão estranho no céu, assim, sabe? Umas piscadas meio esquisito, meio aleatória, sabe? Como se fosse alguma coisa, um farol que batia assim de vez em quando, fazia aquele clarão no céu assim e sumia. Aí chegou um determinado momento que eles tinham acabado o trabalho, eles estavam muito encanados com aquilo. Ele falou que era tipo um grupo de 4 ou 5 homens, assim, meio que foda-se, sabe? Tipo, se vamos descobrir o que que é e vamos tentar tirar a limpo o que que é, quem que é que tá tirando onda com a nossa cara, ou que bicho que é pra gente, né? De repente, assim, a gente até pega esse bicho aí e ganha um dinheirinho. Foi o que ele falou que ele e o pessoal que trabalhava com ele pensaram, né? E nessa de sair pelo milharal, né, e também pelas plantações ao redor ali da fazenda, eles novamente viram um clarão em cima da cabeça deles. Ele falou que já era madrugada dentro, sabe? Madrugadão mesmo. E aquele clarão piscou muito forte, eles abaixaram a cabeça, quando eles olharam de novo para cima já não tinha mais clarão nenhum. E continuaram andando, até que ele presenciou a situação famosa ali de, um pouco distante de onde eles estavam, ver alguma coisa que parecia como 2 olhos bem grandes, bem avermelhados, assim, observando eles. E aí ele falou que, tipo, o pessoal ali meio que andava armado, meio que andava meio preparado, puxou ali o que eles tinham para cima e deram 2 tiros ali e o bicho correu, né? Nessa do bicho correr, eles foram atrás, andaram, não encontraram nada, até que eles chegaram num lugar onde o milho estava todo abaixado, amassado, e misteriosamente tinha uma casa assim, sabe, quase no final da plantação, uma casinha feita de pedras, que nunca teve lá. Falou que era uma coisa meio pequena, meio assim, não grandona, mas também não era muito pequena, era um cômodo feito de pedras que tinha surgido do nada ali, meio que, sabe, uma capelinha que construíram ali do lado, quase que de frente com esse lugar onde o círculo apareceu. E aí ele e o pessoal olharam aquilo, falaram que tentaram entender, não conseguiram ver nada com nada. Como já estava ficando quase chegando o amanhecer ali, eles tinham que descansar para começar a trabalhar no outro dia tarde de novo, eles decidiram voltar. Foram lá para o alojamento deles e no outro dia, quando acordaram, tomaram café, a primeira coisa que foram fazer é voltar lá para ver a tal da capelinha, para ver a tal da casinha de pedra que eles tinham encontrado à noite lá. Chegaram lá, o negócio ainda estava lá, só que parecia que alguma coisa tinha derrubado parte dessa construção de pedra que tinha sido feito, né? Tava meio que tudo esculhambado e o círculo tava lá, sabe? Tava lá o mato amassado em alguns trechos, para cima que tinha um canavial, ele falou que tinha muita cana cortada no sentido que parecia
que algum bicho tinha passado correndo lá. E na parte que já começava o milharal ali da plantação, o círculo desenhadinho, bonitinho, como sabe, se alguma coisa tivesse baixado ali. Aí ele falou que um dos encarregados da fazenda era um cara que acreditava em tudo, que acreditava no que eles falavam, botava fé. Os outros nem tanto, né? O dono da fazenda, o pessoal assim que comandava mesmo ali, os gestores. Só esse que era mais assim, tipo, interessante, vamos tentar entender. E esse cara ficou, ó, durante anos e anos monitorando, esperando que alguma coisa voltasse lá. Preservou o máximo que deu essa construçãozinha assim de pedra, deixando lá do jeito que dava. Ele falou que, segundo ele, dava até para pesquisar na internet, que era capaz de achar fotos aí dessa fazenda aí no Paraná. Eu nunca fui atrás para olhar, quem sabe um dia eu vou pesquisar aí. E é isso, a história do Antônio que contou para mim aqui nos comentários há um bom tempo atrás aqui no canal. E agora, para finalizar, o terceiro relato, relatozinho bem básico, bem simples, bem pontual, mas bem interessante, que é clássico do clássico do clássico. Você está chegando num sítio à noite, ter que descer para abrir a porteira e se deparar com uma situação esquisita, né? Inclusive eu tenho um vídeo muito bom, que eu nem sei qual deles é aqui, mas é desse tema de ufologia também e de assombração, que o pessoal me mandou a história dele, que era ele e a esposa dele, estavam indo visitar uns parentes no interior. Chegaram lá, na hora de abrir a porteira, viram a mesma coisa, uns bichinhos correndo assim no meio do pasto ali, olhando para eles. Essa história também é mais ou menos assim. Essa história é de um senhor que também, tipo, eu já sabia mais ou menos quem ele era, sabe? Assim, a gente tinha alguns amigos em comum, sabe? A gente trabalhava no mesmo espaço ali, sabe? Só que em empresas diferentes, né? E aí, algumas pessoas que trabalhavam comigo já trabalhavam com ele também, e eram lá da região dele, lá de Bebedouro, da região ali para os lados ali de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, lá para cima lá mesmo, assim, enfim. E a gente tinha meio que assim, eu sabia quem ele era. E quando eu comecei o canal meio que contava com o apoio de amigos e de conhecidos e tudo mais. E aí era aquela velha divulgação, você vai mandando para uma pessoa aqui, mandando para uma pessoa ali, você manda para os seus parentes, você manda para os seus amigos e pede para os seus amigos compartilhar com os amigos dele. E chegou nesse senhor, lá trabalhava comigo, e ele passou a acompanhar meu canal durante um tempo. Ele já era bem senhor há um tempo atrás, e eu acho que hoje eu também fui procurar para ver se eu encontrava o perfil dele no Instagram, encontrava alguma coisa e não encontrei nada dele, então eu acho que ele não tem perfil mais ativo nem por aqui. Enfim, espero que acompanhe o canal. Se ele se manifestar e divulgar o nome dele, quem sabe eu trago até uma parte 2 da história dele aqui, falando nome, falando cidade, tudo bonitinho para vocês. Se ele não aparecer, eu vou contar o relato aqui da maneira mais pontual aqui, espero que vocês gostem mesmo assim. Bom, certa vez, num desses vídeos também que eu publiquei de notícias, que eu pegava as notícias que passavam no Globo Rural, que passavam no Ratinho, no Gugu, no Silvio Santos Topa Tudo por Dinheiro, até Linha Direta. Eu pegava no começo do Sem Tempo aqui, e como o canal não tinha monetização, o canal não era nada com nada, e eu pegava e botava umas reportagens inteiras. Eu acho que sobreviveu um vídeo só, que tem a reportagem do Seu Rock, que não deu ruim. Os outros todos deram ruins aqui, que tinha aqui. Quem sabe um dia eu não encontro uma maneira de compartilhar de novo essas notícias com vocês, assim, sem dar BO aqui pro canal, né? Enfim. E aí, num desses vídeos também que eu postei aqui, falando de coisas estranhas, de ufologia, era uma reportagem, eu não lembro direito se era do Balanço Geral, que era de outro programa da Record, até do próprio Ratinho na época da Record, que era uma reportagem de uma pessoa que falou que estava com medo de voltar muito tarde para a propriedade dele no interior, no sítio lá, porque ele falava que tinha uma assombração na beira da porteira dele, ali na beira da cerca dele, que ficava atormentando ele, e ele já tinha procurado ajuda de tudo quanto era pessoa, acho que até o padre Quevedo já tinha tentado ajudar ele, e ele não sabia o que fazer com aquela assombração na cerca da casa dele. E aí ele tinha todo um ritual para voltar para casa, e é claro que a TV fazia aquele sensacionalismo todo, etc e tal. E eu postei esse vídeo, falei meus comentários, contei histórias, né, de pessoas com assombração na entrada da casa, na encruzilhada e tudo mais. E esse senhor aí, conhecido, ele comentou nesse vídeo, né, falou, pô, lá onde eu morava, certa vez, voltando para casa, com meu irmão mais velho, com a esposa dele, enfim, e tal, eu tive que descer, porque eu era o mais novo ali no carro, né, enfim, eu era um moleque,
tive que descer e quando eu fui abrir ali a cerca, eu cheguei para olhar do outro lado da cerca, tinha um menininho, uma menininha, uma coisa que eu não sabia explicar bem, mas parecia ser uma criança, estava de vestido, tinha um cabelo um pouco compridinho, mas não a ponto de eu poder falar, dar certeza para você se era menino ou menina, mas era meio isso, esse ser, assim, né? Aí eu falei para ele, provavelmente está descrevendo um andrógeno, né? Uma coisa assim que, tipo, de cara você não identifica, né? E aí, de diferente que tinha esse ser aí, essa criança, menino ou menina, sei lá, que ele encontrou na cerca ali do lado ali, de diferente é que a cabeça parecia ser maior e os olhos eram bem pretos, 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 mais ovais, assim, ele falou. E ele tinha certeza que aquilo era um ET, um extraterrestre, alguma coisa assim. E aí ele parou, levantou a mãozinha assim, juntou as mãos e olhou para trás assim, deu um sinal. O amigo do irmão dele que estava dentro do carro desceu para já zoar, falar o que está acontecendo, né? E aí o amigo também desceu, já olhou e viu de longe também e bateu no carro assim para que o irmão e a namorada do irmão dele também olhassem. E a namorada do irmão também enxergou. Só o irmão dele que ele falou que, tipo, achou que viu, mas não tinha certeza nem nada. Mas era um serzinho, tava usando, tipo, uma roupa que era um vestidinho, assim, uma coisa que só, sabe, parecia uma coisa única, assim, um macacãozinho, segundo ele, com a pele bem clara, bem clara, bem clara, um cabelinho meio, assim, chanelzinho, assim, sabe, uma coisinha meio estranha, assim, e aquele olhão grandão e aquele narizinho bem pequenininho, segundo ele, encarando ele. E aí, tipo, quando ele foi se afastando para voltar pro carro, que ele ficou com medo, e o amigo do irmão dele foi vindo de encontro, um olhou pro outro, quando eles olharam de volta assim, já tinha sumido o bicho lá, a criatura, a entidade, o ser lá. E a irmã, que estava acompanhando de um pouco mais longe, falou que, tipo, foi coisa de segundos, correu para trás esse bicho aí, esse ser. E aí depois ele foi tentar entender, conversar ali com a família dele, com outras pessoas, e tinha umas histórias de pescador na região, tinha umas histórias de mateiro, a galera que vivia meio que para cima e para baixo caçando, pescando, fuçando mato, que vez ou outra, diz que tinha um morrinho lá, sabe? Numa dessas cidadezinhas aí que faz divisa com Bebedouro, aqui no interior de São Paulo, tinha um morrinho lá que era comum ver umas luzes no céu de vez em quando, às vezes essas luzes baixavam, aí no outro dia eles iam lá olhar, tava queimado o chão, o mato tava queimado, sabe? Tinha alguma coisa esquisita que de vez em quando acontecia associado a luzes no céu. E o que ele me contou, né, que ele comentou no canal e depois eu encontrei com ele e tudo mais, ele contou umas 2 vezes pra mim e ele falava, pô, rapaz, isso marcou eu, até hoje eu fico pensando nisso, já fazem 50 anos que eu passei por essa situação e até hoje eu lembro da feição daquele bichinho lá que apareceu na minha frente que não faço ideia do que era, entendeu? E é isso. Esses são os relatos que eu tenho para contar para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha salvado aí o restinho de noite de vocês ou o início da semana de vocês. Como eu falei aí, nos próximos dias eu vou vir com uma maratona brabíssima de relatos relacionados a folclore, já começando com lobisomem aí na terça-feira. Um vídeo aí com relatos incríveis sobre lobisomens para vocês. Tem coisa nova para acontecer e para sair aqui no canal e em paralelo ao canal. Para não perder nada, me acompanha aqui, me acompanha lá no Instagram, que tem coisa muito boa vindo por aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. Reforçando, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, deixa lá nos comentários lá o que você já viu de sinistro, o que já contaram para você. Se quiser mandar no e-mail o seu relato para eu estar lendo aqui num dos próximos vídeos, contando em uma das futuras lives do canal, vai ser um prazerzaço também. E considere ser um membro para dar aquele reforço extra. Se você perdeu um dos últimos vídeos do canal aqui, eles estão aparecendo aqui. Relatos incríveis, histórias incríveis para vocês. E é isso. Até mais.